Estudantes do curso de jornalismo da PUC Campinas prepararam uma websérie dentro do TikTok. Futebol no TikTok. Como clubes paulistas adaptaram a comunicação para o TikTok? Como especialistas em economia, publicidade e jornalismo enxergam o crescimento do TikTok? Bem-vindo ao Direto da Universidade. Tem bate palma? A minha relação com o Palmeiras é muito de pai para filho, foi uma coisa que desde que eu nasci foi passada para mim. Então na minha primeira semana de vida eu já tinha uma camisa do Palmeiras e se deixar eu sair da maternidade usando. A minha maior paixão aqui no Brasil é o Corinthians, assim, o que me deixa mais ligado ao futebol brasileiro é o Corinthians, eu assisto muito o jogo do Corinthians. Nunca fui um cara muito de ir pro estádio, só que agora, ano passado foi a primeira vez e me apaixonei agora, tô indo direto, tô curtindo bastante. A minha relação com a Ponte começou em 2006, né? Até porque em 2004 eu nasci, minha família, a maioria é palmeirense, né? Minha mãe, meu avô, a maioria da minha família é palmeirense. E o meu pai é ponte pretano, e eu também tenho um tio-avô, que é irmão da minha avó, que é ponte pretano. Ele trabalhava na Ponte. E ele começou me levando nos jogos ali de graça, né? Ele foi indo jogo atrás de jogo e acabei me apaixonando pelo time. Eu comecei no TikTok em 2020, e ali em outubro, começo de novembro. Eu resolvi começar porque eu sempre quis trabalhar com futebol. No começo eu me imaginava mais como um jornalista, tanto que eu comecei primeiro no YouTube, 3 meses antes. Mas com o tempo eu fui percebendo que o YouTube não era tanto pra mim e que pra começar, o TikTok te atrai mais ferramentas do que o YouTube atualmente. No início eu não gostava do TikTok, ali no começo da pandemia eu achava uma coisa que não me agradava muito. Aí eu vi um monte de criador de conteúdo que era de Palmeiras, Corinthians, Flamengo e não tinha da Ponte. Falei, vou fazer, vou começar, vamos ver como que dá. Eu lembro que eu postei um vídeo de brincadeirinha, sabe? Eu tava lá na casa do meu amigo, ele me apresentou o TikTok no finalzinho de 2019 e tal, eu só assistia. E aí eu comecei a postar no TikTok porque eu sempre gostei muito de futebol. Só que eu tinha vergonha de postar nas outras redes sociais, tipo no Instagram que o pessoal me conhece. Aí no TikTok eu postava porque ninguém me conhecia. Eu gosto muito de falar principalmente de futebol europeu no meu TikTok. Às vezes não dá tanta view e tal, alguns vídeos. E eu gosto bastante do estilo do TikTok que, por exemplo, eu não preciso falar. Porque eu consigo colocar, tipo, aponto um negócio aqui, mostro um lance. Às vezes eu faço esse roteiro na minha cabeça, ou às vezes eu faço esse roteiro no papel. Depende do vídeo, depende da circunstância. E aí, a partir desse roteiro eu penso, mas eu acho que isso está muito comum. Todo mundo pode pensar nisso. Mas não dá pra fazer todos os vídeos assim. Então tem vídeos que você tem que ir pelo clichê, ir pela trend, pelo que tá bombando, pra abastecer a rede social. Tem vídeo que eu faço um roteirozinho, mas tem outros vídeos que, tipo, assistindo o jogo da Ponte principalmente, eu só começo a gravar e falo o que tá acontecendo no jogo. E muita gente fala, né, fica surpreso, um torcedor da Ponte Preta no TikTok, né, ninguém espera. Quando o Corinthians não tá tão bem, a gente tenta focar em outras coisas, produzir sobre outras coisas, mas claro que, por exemplo, quando o Corinthians vai bem, você tem mais ideia pra vídeo, é um negócio que engaja um pouco mais. Eu construí com a minha audiência que eu sou muito palmeirense, mas ao mesmo tempo eu também consigo diversificar meus conteúdos para atrair público de outros times. A respeito da minha produção, eu vario um pouco de vídeo para vídeo. Eu tenho gostado muito de fazer vídeos que eu narro por cima, mas eu gosto muito de gravar com outras pessoas. Eu sempre peço para uma pessoa filmar, e aí, eu e o Mike, por exemplo, que é um cara que eu gravo muito, a gente fica frente às câmeras enquanto outra pessoa filma. A gente joga, vai jogando, vai fazendo os desafios, e depois eu edito em casa. Então é uma produção simples, mas que é um certo trabalho. Meu objetivo no TikTok é falar da Ponte. Pra mim não interessa o número de seguidores, quantos likes. Pra mim, eu quero desabafar pro mundo, pro Brasil, o que eu sinto pela Ponte Preta. Não tem muita meta, eu quero crescer cada vez mais, ser reconhecido, impactar nas pessoas, trazer alegria. Muito legal ver essa admiração do pessoal. Eu curto muito e eventos que eu vou, vários eventos que assim, eu nunca imaginaria que ia estar. Esses dias assim, o pessoal me chamou pra ir pra final da Taça das Favelas, fora todas as amizades que eu faço. Um vídeo bom quando eu comecei era mais fácil do que um vídeo bom hoje, porque ali tinham menos criadores. Então eu fui construindo minha audiência e hoje tem muito mais criadores, então a competitividade dentro do app é muito maior. O TikTok, em quesito números, já bati. O que eu quero agora? Cada vez mais viver disso, para eu conseguir dar mais prioridade ainda pro TikTok. Dizem que o TikTok conhece melhor a gente do que a gente mesmo, né? O TikTok consegue ativar áreas do nosso cérebro que é uma zona dopaminérgica. Então, isso faz com que você queira ver mais e mais e mais e mais e, obviamente, isso faz com que os conteúdos cresçam também.
mídia do século XXI, pelo menos até agora, é o vídeo. E como ninguém, o TikTok vem sabendo explorar muito bem o vídeo, né? Seja através de vídeos curtos, seja através de conteúdos que animam todos os internautas brasileiros, como, por exemplo, humor, como a parte de descontração, entretenimento, mas também com tutoriais, com informações importantes que são relevantes, informações de notícias. Então, por isso o TikTok vem crescendo. Sem falar que ele tem um algoritmo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. O algoritmo do TikTok segue numa perspectiva de curadoria. Eu acho que representa uma inovação importante no panorama das redes. É muito voltada para o entretenimento e isso não tira o seu poder de ser um espaço também para o jornalismo. Não que seja melhor do que das anteriores, ela apenas faz parte aí desse quadro, né, em que as mídias sociais vão se desenvolvendo com apropriações e reconfigurações, né, especialmente do ponto de vista expressivo e, claro, né, modelos de negócio também, né, a questão dos influenciadores, enfim. Eu diria que ele trouxe um processo evolutivo, sim, para o marketing e para a comunicação. Primeiro, para que a gente pudesse romper com preconceitos que a gente tinha em relação a como fazer propaganda na internet, né? Ele trouxe uma perspectiva de mais espontaneidade das marcas e dos comunicadores, tá certo? Com conteúdos que tragam algum tipo de entretenimento mesmo. Antes as marcas se preocupavam muito mais em informar e educar, e hoje a gente vê que através do TikTok elas têm a perspectiva do entretenimento muito mais aflorada. A tendência é que essas empresas utilizem canais de comunicação que estão personalizados ou em seus funcionários ou eventualmente em influenciadores digitais ou criadores de conteúdo, porque eles entenderam que o TikTok tem uma relação de caráter muito interativa entre pessoa e pessoa. E nesse sentido, a figura institucional da empresa muitas vezes cria algum desconforto, né? Nesse contexto, a utilização de personas, que em algumas circunstâncias seriam personagens aliados à estratégia de comunicação da empresa, dá mais resultado do que propriamente uma estratégia direta. As marcas que souberem explorar isso vão ter um ganho muito maior em termos de awareness, que a gente fala que é o nível de reconhecimento de uma marca no mercado. O maior desafio diante de tantos produtores de conteúdo, de tantos creators, é ser relevante, né? E essa relevância você só consegue a partir do momento que você sabe exatamente com quem você está falando. E você conhece as expectativas do seu público. O jornalista que está em redes como o TikTok, ele tem que saber que ele está se direcionando, está falando com um determinado público, né? Que é o público mais jovem. E tem que saber o que esse público quer. Esse público também pode consumir notícias, ele quer consumir notícias, mas ele quer notícias mais leves. O jornalismo vai explorando as linguagens próprias desses espaços e criando conteúdos adaptados, né, a esses espaços. Para a sociedade em geral é uma contribuição enquanto espaço também de exercício do jornalismo. Quando você vai para os jogadores de futebol, o que eles estão fazendo é que eles perceberam que eles podem entreter o público, os fãs deles com uma outra maneira. Não precisa ser só jogando bola. Eles querem mostrar que eles são pessoas, eles querem mostrar que eles podem também trazer conteúdos que sejam interessantes, abraçar causas que são importantes. As novas gerações são muito interessadas no cotidiano daqueles que eles decidem seguir. Nós estamos falando aqui mais especificamente a vitrine de jogadores, porque o jogador de futebol não é só um atleta, também é uma pessoa que influencia a dinâmica, que influencia consumo, que influencia ação, e os clubes sabem disso e tentam reverter isso de alguma forma em diversos outros produtos e serviços. A maior parte dos grandes clubes brasileiros estão estruturados em todas as mídias sociais para interagirem e gerarem engajamento com os seus
fãs, a gente chama normalmente aqui de torcedores, e esse engajamento não só permite uma relação mais próxima do torcedor com o clube, intensifica as paixões, o alimenta de informações do cotidiano do clube. O fenômeno, né, Luva de Pedreiro, que explodiu nesta plataforma, não só se evidenciou o jovem Irã para o mundo como um todo, mas também foi objeto importante para alavancar a estrutura de comunicação do Vasco nas mídias sociais. Ao fazer essa aproximação, o Irã elevou o número de participantes das redes sociais e, consequentemente, aumentando a audiência e, sem dúvida nenhuma, claro, revertendo isso de alguma forma para o clube, seja na venda de materiais por outros canais, seja na exibição de outro formato, mas que já se percebe claramente uma preocupação dos profissionais de comunicação do futebol na tentativa de estratégias, ou vamos colocar aqui, grandes golaços, né, utilizando as mídias sociais e revertendo isso numa estratégia de comunicação diferenciada com mais elementos para se trabalhar a imagem do clube. Mesmo que você não receba nenhum centavo diretamente do TikTok, é claro que você pode reverter isso em ampliação de receitas em outras possibilidades. Não é raro a gente perceber alguns fenômenos e quanto o jogo de futebol tem sido jogado para além das quatro linhas. O que leva uma pessoa a criar uma conta no TikTok? Corta para 1 ano e meio para frente e eu estava no TikTok. Porque eu via só como um negócio para fazer dancinha e tal. Como muita gente ainda deve ver e ainda vai continuar vendo, até entender que não é só isso. Então sim, mudou o formato, não só o TikTok, outras redes. É um público, principalmente pelo que eu noto, muito jovem, de adolescentes e crianças que estão lá. E é essa galera que vai consumir o esporte no futuro. A gente já está no Twitter, no Facebook, no Instagram e seria muito ruim o GE não estar no TikTok. Porque eu acho que o TikTok vai mudar a maneira como as pessoas consomem vídeos, vai mudar a maneira como as pessoas consomem redes sociais, vai mudar a maneira como elas interagem entre elas, vai mudar a maneira como veículos têm que transmitir uma informação, como passar uma notícia, vai ter que se reinventar, vai ter que pensar em formatos diferentes de vídeos e eu acho esses desafios muito atraentes. O jornalista esportivo precisa se adaptar a todo momento, né? Eu digo que assim, jornalista hoje que não tem conta no TikTok já está perdendo tempo, e isso eu não digo no sentido dele ter que ter o prazer de acompanhar. Pode ser que ele realmente não goste de consumir vídeo curto, né? Vídeos especificamente seja uma pessoa que goste mais de textos, mas se ele produz conteúdo, ele tem que estar lá, né? Então eu acho que o TikTok obrigou a muita gente sair da zona de conforto, como eu tenho certeza absoluta que eu ainda em vida vou ser impactado por outra rede social, né, que vai chegar atropelando daqui a 10, 20 anos. Eu acho que existe um desafio muito grande para quem faz jornalismo no TikTok atualmente, não só para gente, que é encontrar uma maneira de transmitir informação no TikTok, que no final das contas é o papel principal do jornalista, e também conseguir engajamento, também ir por um lado do entretenimento, mas eu vejo que mesmo quando você vai pelo lado do entretenimento, ele está se apoiando em alguma informação. E tem um outro desafio muito grande também para quem faz jornalismo no TikTok, que é o formato. E aí eu acho que isso está caminhando ainda. Eu acho que está todo mundo tentando novos formatos, entendendo qual é a melhor maneira de produzir jornalismo no TikTok e alcançar as pessoas. Existem pesquisas recentes que mostram que para a geração mais nova, até os 20 anos, a maioria já usa mais o TikTok do que o próprio Google para pesquisar notícia. Então se você quer atingir novas audiências, você tem que estar no TikTok. E para
estar lá dentro tem uma linguagem específica, tem um produto, um conteúdo específico que você precisa fazer, e sem dúvida nenhuma isso requer uma reflexão, um olhar para si, uma maneira diferente de contar as histórias que você já conta de outros jeitos. Eu tento sempre contar alguma história, né? Pode ser uma história de uma coisa que aconteceu, que vai acontecer, o que eu acho daquilo, né? Mas eu sempre tento botar uma historinha ali de 60, 90 segundos, com que a pessoa talvez não precise ler um texto sobre aquele determinado assunto, porque ela já viu meu vídeo e ficou satisfeita com o conteúdo que ela recebeu, né, que ela foi impactada. É um desafio, às vezes, encaixar tudo ali num texto de 90 segundos, mas faz parte. As pessoas também não querem assistir vídeo de 3 minutos. Às vezes a pessoa olha ali, bate na tela do celular e 3 minutos, se os 5 primeiros segundos não forem super atrativos, ela já vai mudar. Então, eu perdi aquela audiência, né? A gente começa nosso processo de produção no TikTok apostando em lances de jogos, apostando em cortes de programa, coisas que são mais simples, que a gente não depende de outras pessoas e que rendem uma audiência muito boa. A percepção que eu tenho do TikTok é: faz o simples. Faz o rápido, não precisa de nada muito elaborado. Pega o seu celular, o que tiver na sua mão, na sua cabeça, e joga pro ar. E faz. Melhor feito do que perfeito. Eu preciso saber fazer, consumir as pessoas certas, né? Ver o que as pessoas estão fazendo de diferente para, de repente, agregar isso ao meu conteúdo. Cada vez mais você tem que aproximar a sua voz do torcedor, você tem que entender como o torcedor pensa, você tem que ter a linguagem do torcedor para poder conversar com ele. O futebol é um trem em alta velocidade. E quem não conseguir subir não vai acompanhar. Se você não acompanhar correndo rápido, ele passou e já foi. Isso vale para questões dentro de campo como para fora de campo. E acho que as redes sociais e o TikTok são um pouco disso. O TikTok, ele ainda para nós, ele é uma caixinha de surpresas. TikTok é a rede que mais cresce no mundo, né? E isso precisa ser entendido. Talvez a principal diferença que ainda está sendo entendida seja o fato de que o TikTok é uma rede muito própria. Existe um senso de comunidade muito grande ali. O conteúdo de um constrói o outro. Pauta, as músicas, as brincadeiras, o assunto, a forma de abordar que todo mundo ali dentro vai usar. Os benefícios de produzir conteúdo para a Ponte no TikTok é a oportunidade de aproximar a instituição, né, centenária, um senhor de 120 anos, né, a macaca, para um público cada vez mais jovem, para um público que devora vídeo, devora conteúdo, né, é uma galera apaixonada. Eu acho que a média no TikTok hoje é maior do que das demais redes de tempo, então a Ponte Preta precisa estar no TikTok, né, ela necessita, e tendo essa oportunidade de falar direto com o seu público e um público jovem, para a gente é muito gratificante e a gente conquista o objetivo nosso. E também tem muitas crianças ali, né, que ainda não tem um time do coração. Então, por não ter um time do coração, quanto mais ele se identifica com o nosso TikTok, com os nossos conteúdos, então isso daí acaba sendo muito importante para nós, de médio até longo prazo também. Mas o TikTok, ele é totalmente fora da curva. Você pode usar memes, você pode usar brincadeiras, você pode usar todo tipo de ações que você acha legal e também de maneira atemporal. Então tudo isso fez com que a gente também quisesse intensificar esses conteúdos no TikTok. É bem influenciador, sabe? Influenciador quando faz um vídeo sem tanta edição, sem tanto preparo, sem tanta roteirização, vai lá e dá 1 milhão e o vídeo perfeito, que ele acha que é perfeito, dá 15 mil. Isso também acontece com os clubes e até o próprio TikTok também, eles ainda não entenderam essa fórmula para passar para nós, né? Eu acredito bastante que o TikTok ele é inusitado, né? Então, por exemplo, a gente produz um negócio bem legal, poxa, faz um recorte pro TikTok e aí não performa tão legal. Fala, poxa, aí, às vezes, aconteceu da gente, por exemplo, pegou um jogador na entrada do treino, amarrando a chuteira e correu. E esse vídeo, assim, viralizou. Foi uma coisa que a gente ficou espantado pelo número de visualizações que ele teve, né? As pessoas, ela tem uma curiosidade, né? Então, os vídeos que despertam
a curiosidade da pessoa, porque assim, o vídeo era o jogador fechadinho na chuteira dele amarrando. Aí a pessoa, poxa, o que será que vai acontecer? Ela acompanhou, e aí ela deve ter gostado e compartilhou e fez com que esse número crescesse. Mas ele não dá a dimensão do que pode vir a seguir, né? Então, acho que quando desperta, aguça essa curiosidade, tende a performar melhor. Pelo menos essa percepção que a gente teve. É uma rede em que o conteúdo é o centro da experiência, né? E por isso ela se torna muito importante para dar vazão a linguagens e formatos que talvez não coubessem em outros canais. E que por vezes podem ser experimentações para pautar outros conteúdos maiores, mais robustos. Então o TikTok ele é uma rede que tem uma importância que ultrapassa a barreira de rede social. Ele faz parte da estratégia audiovisual e de conteúdo do clube. As redes sociais hoje, ela é muito reflexo do desempenho do time dentro do campo, né? Então isso afeta muito os nossos números. Se o time está bem, né? Então os números são bons, né? O time não está tão bom, os números não são tão legais, né? Então a gente sempre vai acompanhando o desempenho. Não tem nada melhor do que uma vitória, porque a gente consegue fazer todos os vídeos curtos ali depois, mas uma estratégia legal também é conseguir envolver muito no pré-jogo, porque o pré-jogo é fazer com que a pessoa se sinta lá dentro também de alguma forma. Também explorar a categoria de base, né, que é algo que a gente faz muito, porque nós enxergamos que ainda a categoria de base e o futebol feminino ainda foge um pouquinho do resultado, né? Tem muita importância, né, os dois, sem sombra de dúvidas, só que a torcida ainda não fica tão brava quando eles perdem. Eles ficam chateados no dia, mas depois tudo passa. O profissional masculino já é um pouco diferente, porque o pessoal remoe um pouco as derrotas e tal. Então a nossa estratégia sempre é ficar um pouco mais tranquilo, explorar os conteúdos de acordo com os dias e também de acordo com a fase do time, né? Não tem muito para onde fugir. Quando o desempenho não está tão legal, às vezes vem de uma derrota, né? Às vezes vem de um resultado que não agradou, né? Não agrada o torcedor. A gente sempre procura evitar algumas situações, né? Por exemplo, a gente tem um conteúdo programado de um vídeo inusitado do jogador batendo uma casquinha, né? Então, ou ele fazendo uma graça na chuteira, ou no gramado, uma dancinha. A gente evita situações como essa, né? Então a gente coloca o básico do treino, né? O material mais básico, mais tranquilo, para não gerar tanto ruído assim, né? Porque eu acho que o mais importante do que comunicar é a maneira de se comunicar. Então a gente sempre tem essa cautela, né? Então os jogadores, quando faziam alguma dança, faziam alguma coisa, então ficou taxado como geração TikTok, né? E alguns até falavam, né? Mas uma parcela muito pequena, né? Falavam, tipo, puta, menos TikTok, mais futebol e tal. Então a nossa ideia também era um pouco aproximar os torcedores, né, dessas pessoas, desses jogadores, no extracampo, mostrar que tipo, eles são pessoas, que eles são também, que eles têm uma vida ali fora, que eles conseguem tipo, interagir de outras maneiras, para que isso ficasse um pouco mais humano, né? A gente tentar humanizar para que eles vissem que, puta, não é porque o cara tá dançando ali no TikTok que ele é um mau jogador. Pelo contrário, isso daí pode ajudá-lo de alguma maneira também. Então, o torcedor ele ainda tá passando um pouco por esse processo de mudança. Hoje que é positivo, amanhã pode ser negativo, né? Então, por exemplo, durante o treino, uma coisa inusitada, aquela conversa, e aí durante o jogo não foi tão bem assim, aí isso acaba pesando depois, a imprensa pode utilizar para outra coisa, né? Então, a gente sempre, a orientação da diretoria é sempre cautela, né, na produção dos conteúdos, né, para não afetar depois a própria imagem do jogador, porque a gente pode enxergar como benéfico, mas amanhã ou depois pode prejudicar ele, né? O planejamento é muito vivo. Numa rotina de futebol, resultado em campo, situação técnica e física dos jogadores, essas coisas pautam tudo, né? Então, o planejamento de longo prazo costuma ser contraproducente. O que existe de mais sólido e fixo são algumas bases pré-determinadas, de frequência de postagem, editoria, pautas que costumam ser interessantes ou não, formatos, organização da disponibilidade de equipe, de quem é responsável pela criação do conteúdo. Isso é mais fixo, mas o planejamento é muito vivo. A gente enxerga que ter conteúdos diferentes, assim, porque nós temos uma rotina, né, de 1 a 2 jogos por semana, né? Então, de 7 dias, pelo menos 4, contando com uma folga, vão ser conteúdos iguais. É o treino, é o bobinho, é o goleiro pegando algum treino difícil, é a ativação física. Então a nossa dificuldade
é mesmo criar esses conteúdos diferentes por ter uma rotina muito forte, né? Não tem como fugir dessa rotina, então aí que a gente começa a colocar um pouco mais da liberdade criativa e pensar em novas possibilidades por conta disso. As dificuldades hoje que eu enxergo, pelo menos em relação à nossa estrutura, é a gente fazer conteúdo cada vez mais exclusivo, sabe, para cada plataforma, porque essa é a ideia, né? É o objetivo. Então esse é um ponto assim de dificuldade. O conteúdo diferente desde um bom dia que algum jogador dá, tipo, teve ainda quando o Daverson, né, estava no elenco, ele meteu um bom dia em alemão, com Guten Morgen, então, putz. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Só dele falar isso, a gente manteve ali todos os bom dia e tal, mas esse diferente dele já trouxe um diferencial. O público adolescente, a gente imagina que daqui a alguns anos ele é um potencial torcedor que vá aos estádios, que adquira produtos, que seja um público consumidor. Por conta da plataforma ainda está engatinhando nesse aspecto, a gente não conta muito com essa parte de monetização atualmente, mas no futuro, claro, tudo pode mudar. Eu acho que hoje tudo é vídeo, né? Então o TikTok tende a ser a maior em pouco tempo.